Oração da manhã. Bom dia, Senhor. Obrigado. Começo mais um dia. O dom da vida é algo precioso. Hoje quero multiplicar a felicidade e a paz do mundo. Usarei meus talentos para promover o bem-estar de cada criatura que eu encontrar. Os irmãos me esperam. O nascer do sol é uma renovação do teu amor, da tua confiança em nós. Temos mais um espaço de tempo para construir o teu reino. Empregarei minhas energias na construção de uma sociedade mais irmã, cumprindo o teu pedido de amar o próximo. Minha presença, selada com tua graça, deixará a marca da minha passagem. Renovo a minha fé. Creio em ti. Reafirmo a minha esperança. Confio mais do que nunca na tua palavra e poder. Reacendo o meu amor por ti. Só tu tens condições de me satisfazer completamente. Eu te amo, Senhor. Desejo servir-te mais e melhor para expressar a minha devoção. No princípio de um novo dia, peço perdão pelas minhas faltas e pecados de ontem. Quero iniciar esse momento mais limpo e mais puro. Tira de mim a minha culpa e sujeira. Sejas louvado, Senhor, na glória da tua criação, na beleza de teus feitos, na grandeza de tuas obras. Sou teu. Tudo o que faço, quero que agrade o teu coração e seja um prazer para ti. Eu sei que meus esforços pessoais são tão insignificantes diante de ti, mas faço questão de contribuir com a minha parcela para a realização do teu plano infinito. Eu existo. Portanto, te louvo e agradeço por tantos sinais de amor e carinho, por tanta misericórdia e perdão, apesar das minhas maldades. Que bom, Senhor. Mais um dia. Uma nova oportunidade para crescer. Um tempo de conversão. É a hora de sair das trevas e entrar no brilho da tua verdade. Fique ligado, você vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Manaus, 6 horas, 1 minuto. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Os destaques desta edição. Espetáculo do Corpo de Dança do Amazonas é selecionado em edital da Funarte. Carreta Vacina Amazonas aplica mais de 9.500 doses de vacina contra a Covid-19 na Praça da Polícia. E atenção, perigo à vista. Bolsonaro reduz benefício tributário a fabricante de refrigerante da Zona Franca de Manaus. Dupla africana campeã em 2018 volta a vencer na corrida de São Silvestre. Economia. Salário mínimo do Brasil passa a ser de R$
R$ a partir de hoje. Governo publica medida provisória com regras para renegociação de dívidas do FIES. Estudantes poderão renegociar dívidas com até 92% de desconto. STF decide que universidades federais podem exigir comprovante de vacina para a frequência de alunos. Polícia Civil do Amazonas apreende meia tonelada de entorpecentes do tipo skunk. O Jornal da Manhã, 73 anos no ar, está começando agora. 6h03 em Manaus. Previsão do tempo. Depois de uma sexta-feira chuvosa, o Climatempo continua prevendo muita chuva para este fim de semana, principalmente para hoje, sábado. Aliás, esta chuva já está caindo desde o início da madrugada. E segundo o Instituto, é de 90% a probabilidade de chover 23 milímetros de precipitação pluviométrica hoje. Umidade relativa do ar em 100%, o filamento de mercúrio esbarra neste momento na marca dos 24 graus Celsius. A máxima prevista de hoje é de 31 graus. E hoje é sábado, 1º de janeiro. Hoje é o primeiro dia do ano e faltam 364 para terminar 2022. Dia de Maria Santíssima, Mãe de Deus. Dia de Nosso Senhor dos Navegantes. Dia da Confraternização Mundial e Dia da Paz Mundial. Esta é a edição de número 26.523 do Jornal da Manhã, a primeira de 2022. E as águas do Rio Negro subiram mais 8 centímetros e seu nível em relação ao mar está em 23 metros e 79 centímetros. Resumo da história. Fatos acontecidos nesta data. Era descoberta a Baía da Guanabara em 1502. Guerra do Paraguai, primeira brigada da Tríplice Aliança entra em Assunção sem encontrar resistência, isto em 1869. Construído pelos Estados Unidos, o Canal do Panamá era aberto à navegação em 1914. E Fernando Henrique Cardoso assumia a presidência para um segundo mandato em 1999. 6h04 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias locais. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. Mais de 100 combinações, copão de pão de queijo. São mais de 300 lojas, um sabor irresistível como você nunca viu. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. Chegou o Rei do Mate no Shopping Ponta Negra, piso 2L2. Rei do Mate. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. CYC 246, Rádio Difusora FM 96,9 MHz, Manaus, Amazonas. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Manaus, 6h06. Local. A Federação do Comércio do Amazonas, a FEComércio, enviou comunicado a todas as redações informando sobre o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus neste dia 1º de janeiro de 2022, o dia da confraternização universal. Comércio da região central não abrirá neste sábado. Os shoppings funcionarão assim. Amazonas Shopping, lojas não abrirão, praça de alimentação, abertura facultativa. Manauara Shopping, lojas não abrirão, praça de alimentação, abertura também facultativa. Manaus Plaza Shopping, lojas e praça de alimentação, abertura facultativa. Milênio Shopping, lojas e praça de alimentação não abrirão hoje. Shopping Ponta Negra, lojas não abrirão, praça de alimentação é facultativa a abertura. Shopping São José, lojas e praça de alimentação não abrirão. Estúdios 5 Shopping, lojas e praça de alimentação, abertura facultativa. Somon Shopping, lojas não abrirão, praça de alimentação, abertura facultativa. Shopping Via Norte, lojas e praça de alimentação,
abertura facultativa. Durante o feriado de Ano Novo, neste sábado, dia 1º de janeiro, os atendimentos de urgência e emergência da rede estadual de saúde funcionarão normalmente. E já os serviços de segurança, assim como o Hemocentro e alguns espaços culturais, terão seus horários de funcionamento alterados. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, as 25 unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde na capital funcionarão normalmente em plantão de 24 horas durante a sexta-feira e o sábado. Estarão funcionando os 6 pronto-socorros, os 9 serviços de pronto-atendimento SPAs, as 2 unidades do pronto-atendimento UPAs, além do serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas 7 maternidades do estado. E as unidades que atendem consultas agendadas, como o Centro de Atenção Integral à Criança, CAIC, Centro de Atenção à Melhor Idade, CAIMES, e policlínicas retornam às atividades na próxima segunda-feira. A coleta de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o HEMO, não funcionará neste sábado nem amanhã, domingo. E a partir de segunda-feira, os interessados em doar sangue podem comparecer à sede do Hemoan, localizada na Avenida Constantino Neri, 4397-4397, Chapada, na zona centro-sul de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas informa que esse entrar de flagrantes no 1º, 6º, 14º e 19º Distrito Integrado de Polícia e os plantões das especializadas, homicídios e sequestros, a apuração de atos infracionais, proteção à criança e ao adolescente, roubo e furto de veículos, crime contra o turista e crimes contra a mulher, plantão de vulneráveis, irão funcionar normalmente em regime de plantão 24 horas. E os demais distritos integrados de polícia, DIPs e as delegacias especializadas retomarão suas atividades normais a partir do próximo dia útil, na segunda-feira, de 8 às 17 horas. Todos os espaços culturais coordenados pelo governo do Amazonas não funcionarão até amanhã, domingo. As visitações retornam normalmente na segunda-feira. O espetáculo TA sobre ser grande do Corpo de Dança do Amazonas foi selecionado para o edital Dança Acessível, Prêmio Festival Funarte Acessibilidade Dança Virtual 2021 da Fundação Nacional de Artes Funarte. É o segundo ano consecutivo em que a companhia é selecionada na premiação. Em 2020, o CDA, grupo que faz parte dos corpos artísticos administrados pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, foi selecionado com o espetáculo Solatium. O edital premia as companhias com o valor de 32.800, que é destinado para a gravação e acessibilização do espetáculo com linguagem brasileira de sinais, libras e audiodescrição. Posteriormente, o vídeo é exibido nas redes sociais da Funarte. O edital é uma realização da Funarte por meio da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal. E de acordo com o secretário Marcos Apolo Muniz, a premiação do edital da Funarte faz parte do empenho do governo do Amazonas e da dedicação da companhia, que conseguiu estrear novas obras em meio à pandemia de Covid-19. 6h10 em Manaus. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo, CETEMP, destaca dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados neste mês. E o Amazonas registrou no acumulado do ano até novembro saldo positivo de 37.691 vagas de emprego, quando relacionados os números de admissões e demissões no mercado de trabalho formal, que abrange um total de 449.936 trabalhadores formais. O desempenho do estado foi o 5º melhor do Brasil, com taxa de vacinação média do saldo de emprego ou de variação média do saldo de emprego acima da nacional. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, prorrogou o prazo para inscrições no processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal temporário que trabalhará no Censo Demográfico 2022. Uma boa notícia. A FGV, organizadora da seleção, permanece recebendo inscrições até o próximo dia 21 deste mês de janeiro. São 206.891 vagas disponíveis, distribuídas da seguinte forma: 183.021 de nível fundamental para recenseadores, 18.420 para agente censitário supervisor e 5.450 para agente censitário municipal. As oportunidades para agentes censitários são de nível médio. As inscrições devem ser feitas pelo site www.conhecimento.fgv.br/concursos/
IBGE PSS 21. Os interessados em se candidatar a uma vaga de recenseador devem escolher no ato da inscrição a área de trabalho e a cidade na qual realizará a prova. Essas áreas podem corresponder a um ou mais bairros ou a comunidade. E a ideia é que os recenseadores possam desempenhar suas funções nas imediações de suas residências. A taxa para participar da seleção é de R$57,50 e pode ser paga até o dia 16 de fevereiro. A previsão é que a coleta domiciliar de informações seja realizada pelos aprovados em até 3 meses. A Prefeitura de Manaus dará início ao processo de agendamento para a realização das matrículas do ano de 2022 no Parque Municipal do Idoso, por meio da Fundação de Apoio ao Idoso do Dr. Thomas. E serão ofertadas 950 vagas e o processo será dividido em 2 momentos, sendo a primeira chamada para o agendamento de 3 a 10 de janeiro. Os idosos poderão agendar por meio do link disponível no portal da Fundação Dr. Thomas, no drthomas.manaus.am.gov.br ou através dos números de telefone 988421285 e 988445699. Agora são 6h13 em Manaus. O governador Wilson Lima assinou o decreto que autoriza a contratação da banca organizadora do concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o Detran AM. O certame prevê 183 vagas e o edital deve ser lançado no mês que vem. Acabei de fazer um despacho para dar prosseguimento à contratação da banca para a realização do concurso do Detran AM. São mais de 180 vagas para essa instituição e o edital vai ser publicado já agora no mês de janeiro. Até o final da primeira quinzena do mês, nós iremos publicar o edital com as regras para esse concurso público do Detran, disse o governador. A banca escolhida será anunciada nos próximos dias. Além do Detran AM, Wilson Lima lançou, no início deste mês, cursos ou concursos para ingressos na Polícia Militar, na Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Juntos, os 4 órgãos estão abrindo 2.315 vagas para cargos de nível médio e superior. Manaus 6h14. O governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, vai dar apoio a 149 projetos de pesquisa. Um investimento de quase 17 milhões de reais contempla propostas aprovadas nos editais do Programa de Apoio a Pós-Graduandos fora do estado do Amazonas, programa de fixação de recursos humanos para o interior do estado, mestres e doutores da Porcalha de Rio e programa de desenvolvimento e de inovação para a educação básica. Ao todo, 104 estudantes do Amazonas que cursam ou que estão matriculados em cursos de mestrado e doutorado fora do estado serão beneficiados por meio do edital do pós-GFE. São 74 bolsas a mais do que estava previsto no edital, aumento que foi possível devido ao número de surpreendente de propostas recomendadas pelo Comitê de Especialistas na Análise de Mérito. Entregue pelo governo do Amazonas à Prefeitura de Nova Olinda do Norte e à população local no dia 13 de dezembro, o Mercado Municipal Euclides Elias de Assunção retomou as atividades comerciais nesta semana. A obra de reconstrução do mercado do município foi realizada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA. O prazo para as inscrições no concurso da Defensoria Pública do Amazonas, DPAM, foi prorrogado e os interessados podem se candidatar até às 14 horas pelo horário de Brasília, do dia 3 deste mês de janeiro, no site da Fundação Carlos Chagas, banca responsável pelo certame. Ao todo, são oferecidas 3 vagas distribuídas entre cargos de nível médio e superior para atuação no polo do Médio Madeira, que abrange os municípios de Manicoré, Nova Olinda do Norte, Borba e Novo Aripuanã, com salários que podem chegar até R$6.000. As provas serão aplicadas no município de Manicoré, no interior do Amazonas, no dia 6 de fevereiro deste ano. Os colaboradores já cadastrados no site da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, poderão se inscrever a partir da próxima segunda-feira, dia 3, para trabalhar como aplicador de prova no processo seletivo contínuo, o PSC 2021. E serão oferecidos cerca de 1.200 vagas. As provas serão aplicadas no dia 30 deste mês. O procedimento será realizado exclusivamente através do endereço fiscaiscompec.ufam.edu.br. Para mais detalhes, você pode consultar a nota pública de chamada também disponível no site de inscrições
da Compec. E finalizando mais um ano de trabalho, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, CEAS, encerrou 2021 com um total de 46 emendas parlamentares executadas. No total foram 6.658.142 reais e 56 centavos em repasses financeiros ao órgão, contemplando a capital e município do interior do Amazonas. A maior parte do montante foi utilizada no combate à pandemia e aos efeitos da cheia histórica que atingiu o estado, principalmente na compra de cestas básicas que garantiram a segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social e na aquisição de equipamentos de proteção universal EPIs. Entre os municípios contemplados pelas emendas estão Iranduba, Manacapuru, Parintins, Maués, Pauini e São Gabriel da Cachoeira. Manaus, 6:18. A vacinação contra a Covid-19 alcançou a marca de 9,5 mil doses aplicadas na carreta Vacina Amazonas, enquanto esteve instalada na Praça Iriodoro Balbi, antiga Praça da Polícia, no centro de Manaus, neste mês de dezembro. A unidade itinerante segue agora para um novo local da capital, dando seguimento à estratégia do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, de levar a vacina cada vez mais perto da população. A carreta Vacina Amazonas esteve instalada no centro de Manaus desde o dia 8 de dezembro, funcionando todos os dias das 9 às 16 horas, parando apenas no período do feriado de Natal e encerrando a aplicação de doses na última quinta-feira. E neste período foram aplicadas 9.578 doses dos imunizantes. A principal demanda foi para a aplicação da dose de reforço, com 5.732 doses aplicadas. De segunda dose foram 2.729 aplicações, enquanto 1.117 pessoas buscaram a unidade para receber a primeira dose. A carreta faz parte da nova estratégia do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Manaus, para oportunizar a vacina mais próximo da população, para aumentar a cobertura vacinal de primeira e segunda doses e dose de reforço. Na próxima semana haverá a divulgação do novo local onde a carreta irá funcionar. A unidade itinerante é uma das ações apoiadas pelo Estado durante o período de mega vacinação, que ao longo de 60 dias busca aumentar a cobertura vacinal em 20%, principalmente em municípios onde essa cobertura está abaixo de 50%. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de número 636, informou ontem o diagnóstico de 104 novos casos de Covid-19, totalizando 433.813 casos da doença no estado. E de acordo com o boletim, foi confirmado um óbito pela Covid-19, encerrado por critérios clínicos de imagem, clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para 13.835 o total de mortes. O boletim acrescenta ainda que 1.452 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,33% dos casos confirmados ativos. E entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus, há 43 pacientes, os quais 24 em leitos clínicos, 2 na rede privada e 22 na rede pública, 18 em UTI, 2 na rede privada e 16 na rede pública e 1 em sala vermelha. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no estado. E dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam 5.432.190 doses foram aplicadas em todo o estado até sexta-feira, 31 de dezembro, sendo 2.764.437 de primeira dose, 2.210.201 de segunda dose e 56.803 com doses única e 400.749 de terceira dose. 6:21 em Manaus. E atenção, no último dia de 2021, o governo federal resolveu reduzir o incentivo tributário dados aos fabricantes de concentrado de refrigerantes produzidos na Zona Franca de Manaus. Decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, diminui o crédito que os grandes fabricantes de refrigerantes podem acumular ao vender o xarope produzido em Manaus para engarrafadores instalados em outros estados. Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, o decreto reduz as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, relativas aos extratos concentrados para elaboração de refrigerantes. Com
Quanto menor é a alíquota, menor é o crédito que pode ser usado pelos gigantes de refrigerantes como Ambev, Heineken e Coca-Cola. Neste caso, quanto maior a alíquota do IPI, mais vantagens os fabricantes têm para gerar crédito de um imposto que não é pago e que são utilizados para abater outros tributos. E a redução do IPI significa, na prática, que as indústrias de refrigerantes terão menos créditos do tributo. Ou seja, pagarão mais impostos como os demais fabricantes de A bebidas. Receita Federal e o Ministério da Economia não responderam um pedido de informações sobre o impacto da medida e o seu alcance. O decreto traz tabela do IPI incidentes em vários produtos. 6 horas e 22 minutos em Manaus. A seguir, Polícia Civil do Amazonas apreende meia tonelada de entorpecentes do tipo skunk. Detalhes logo após o intervalo comercial. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. CYC 246. Rádio Difusora FM 96,9 MHz. Manaus, Amazonas. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. É mais notícia. É mais informação. Jornal da Manhã. 6 horas e 23 minutos em Manaus, interagindo com os nossos ouvintes antes do início do noticiário policial. Vamos mandar um bom dia, os nossos agradecimentos pela audiência aos nobres colegas, o Custódio lá no Açutuba, o Nobre, o Almir da Global Green, o Mota lá de Petrópolis, o Adriano e sua esposa, a Rosiane Costa Rodrigues, o Itamar lá na Max Teixeira, o Fonseca que nos acompanha lá em Tabatinga, o Ferreirinha, grande emérito Ferreirinha lá em Coari, o Betinho Leite aqui mais próximo em Iranduba, o Carioca, o Major Carioca aqui no bairro de Santo Antônio, o Mourão lá na M010, o Sarmento, o Elias, o Matias, o Gustavo e a Lisandra que estão viajando, Gustavo e Lisandra Brugnara nos acompanhando também, mas estão de férias viajando, a Joyce Gonçalves lá na Colônia Oliveira Machado. Um bom dia para você também, muito obrigado pela audiência. Um bom dia também para o Wilson Andrade, que está lá em Payerne, na Suíça, nos acompanhando. O Carlos Jorge, o Fausto da Legião de Bamba. O Carlos Jorge sozinho, Fausto é o nome. Um grande ouvinte nosso que é da Legião de Bambas, lá na Colônia Terra Nova. Bom dia também para o Laurindo Salvador, o Ferreirinha nós falávamos ainda há pouco, o Custódio também. Bom dia para toda essa rapaziada, bom dia para a Janete, para o Josias, para o Joed. Bom dia, enfim, para você que nos está acompanhando no Jornal da Manhã. Bom dia também para o doutor Reinaldo Alberto Nery de Lima, promotor de justiça, que acompanha o Jornal da Manhã. Bom dia também para o Ricardo, que aniversariou agora em dezembro, no dia 26, lá no Águas Claras, mas a festa foi realizada lá em Parintins. São 6 horas e 25 minutos em Manaus. Polícia. 5 homens fortemente armados foram presos na madrugada desta sexta-feira no bairro do Monte das Oliveiras, onde estavam a caminho de um ataque a um grupo de uma facção rival. Os suspeitos foram localizados em um carro atrás de um motel após uma denúncia anônima. Ao serem abordados pelos agentes da Força Tática, os criminosos tentaram fugir e trocaram tiros com a polícia. Ao fim da perseguição, eles foram presos com 6 armas. Todos foram levados ao 6º DIP, mas se recusaram a falar sobre o plano de ataque. A Polícia Civil do Amazonas, por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, apreendeu na manhã desta sexta-feira cerca de meia tonelada de substância entorpecente. A apreensão ocorreu dentro da Operação Cidade Mais Segura do Programa Amazonas Mais Seguro do Governo do Estado e foi efetuada em um posto de lavagem de carros no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Durante o coletivo de imprensa no prédio do departamento no bairro da Compensa, na Zona Oeste, o secretário de Segurança Pública, General Carlos Alberto Mansur, a delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, e o diretor do DRCO, delegado Rafael Alemão, falaram sobre a operação exitosa em resposta ao combate ao crime organizado. Apresentamos mais um resultado excelente, proporcionado por nossa Polícia Civil, que apreendeu meia tonelada de drogas em resposta à Operação Cidade Mais Segura.
Com esta apreensão, somamos o quantitativo de 7 toneladas de entorpecentes apreendidos pelo DRCOO no ano de 2021, enfatizou Mansur. A delegada-geral Emília Ferraz destacou que as equipes policiais da Polícia Civil desempenham um trabalho incansável com o objetivo de combater a criminalidade e estabelecer a segurança da população amazonense. De acordo com o delegado Rafael Alemão, a equipe de investigação recebeu uma denúncia anônima informando sobre uma grande entrega de drogas que seria realizada em um automóvel modelo furgão de cor branca em um posto de combustíveis na localidade mencionada. Agora 6h27 A seguir, dupla africana campeã em 2018 volta a vencer na corrida de São Silvestre. A Mega Sena teve 12 ganhadores, a Mega da Virada teve 12 ganhadores. Detalhes daqui a pouquinho. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 24 horas. Difusora FM. Difusora 24h.com. Difusora. As principais notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo você confere no portal Difusora 24h.com. Difusora. Se você não ouviu em seu programa preferido, acesse o portal difusora24h.com e continue conectado. Não esqueça, difusora24h.com, o portal de notícias da Difusora. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h29 em Manaus. Loteria. E vamos começar falando da Lotomania, concurso de número 2256, que sorteou estas dezenas: 04, 13, 16, 22, 27, 30, 31, 43, 47, 52, 59, 61, 63, 66, 70, 71, 83, 86, 87 e 90. Repetindo para você conferir as dezenas do concurso de número 2256 da Lotomania. Confira: 04, 13, 16, 22, 27, 30, 31, 43, 47, 52, 59, 61, 63, 66, 70, 71, 83, 86, 87 e 90. 20 acertos, não houve acertador, está acumulado para o próximo sorteio, de acordo com a Caixa Econômica Federal, R$1.200.000. 19 acertos, 9 apostas ganhadoras, prêmio R$20.424,67. 0 acerto, uma aposta ganhadora é de São Paulo Campinas, vai receber sozinho R$91.911,03. 0 acerto, portanto, uma aposta ganhadora é de Campinas, São Paulo, e vai receber R$91.911,03. 6h30 em Manaus. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 2411, que sorteou estas dezenas: 01, 02, 06, 04 ou 01, 02, 04, 06, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 24. É porque quebrou a sequência aqui, não é? Isso aqui. Exatamente. Então ficou 01, 02, 06, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 19 e 24. Uma série de seguidinhas aqui. E nós ainda tivemos 7 apostas ganhadoras com 15 acertos. Cada uma vai levar R$110.230,91. E 14 acertos, 422 apostas ganhadoras, o prêmio individual R$547,69. E agora vamos conferir as 6 dezenas do concurso de número
2.440 da Mega Sena realizado nesta sexta-feira, ontem, dia 31, último dia do ano de 2021. O prêmio estimado da edição especial da Mega Sena é de 350 milhões, o maior da história. Os sortudos, os 2 ganhadores são de Campinas, em São Paulo, e de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E cada um receberá a bolada de 189.663.363 E agora confira as dezenas sorteadas as dezenas da Mega Sena. As dezenas foram estas: 12, 15, 23, 32, 33 e 46. Vamos repetir para você conferir as dezenas da Mega da Virada: 12, 15, 23, 32, 33 e 46. Segundo a Caixa Econômica Federal, 1.712 apostas acertaram a quina e cada uma levará R$50.861,33 cada. Já a quadro teve 143.494 apostas ganhadoras que receberão individualmente R$866,88. 6h33 em Manaus. Esportes. A FIFA anunciou nesta sexta-feira a troca do representante da Oceania no Mundial de Clubes, que acontecerá em fevereiro de 2022 nos Emirados Árabes Unidos. O Auckland City da Nova Zelândia dará lugar ao AS Pirai do Tahiti devido ao agravamento da crise de Covid-19. A FIFA já vinha tendo diálogos com a Federação Neozelandesa de Futebol, o Auckland City e a Confederação de Futebol da Oceania. No entanto, as restrições do governo de Nova Zelândia para tentar frear o avanço da pandemia na região forçou o time do país a desistir de participar do Mundial de Clubes. O lateral direito Pará não vai mais jogar pelo Cruzeiro em 2022. Anunciado como reforço da Raposa para a próxima temporada, no dia 9 deste mês, o jogador assinou com a rescisão de contrato exatamente 3 semanas depois. O vínculo era de 2 temporadas e o salário de R$150 mil por mês. A rescisão foi confirmada pela OTB Esportes do agente Bruno Paiva e Marcelo Goldbach. Aos 35 anos, Pará optou pelo Cruzeiro pelo convite feito pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, então treinador do clube para 2022. Com a demissão do técnico e a revisão dos acordos com os atletas contratados para a próxima temporada, Pará optou por procurar um novo clube para defender. O Flamengo acertou a venda do atacante Bill ao Dnipro da Ucrânia. O jogador estava emprestado ao clube ucraniano, que adquiriu 60% dos seus direitos. Pela porcentagem, os rubro-negros vão receber R$2,5 milhões. O Flamengo ainda manteve 40% dos direitos e uma futura negociação ao jogador. E por falar em Flamengo, o rubro-negro oficializou Paulo Souza como novo técnico do clube para a temporada 2022, que agora passa a ser avaliada com mais afinco quanto às possibilidades no mercado, contratação e venda. E o Flamengo também desmentiu que tem interesse na contratação de Felipe Coutinho do Barcelona, que, como anunciou o jornal catalão Esportes. O Atlético Mineiro tem um novo concorrente pela contratação do treinador português Jorge Jesus. Conforme o portal Fanatic da imprensa turca, que divulgou, o Mister agora é também a prioridade para o Fenerbahçe de Istambul. A equipe turca está sem técnico desde a demissão do também português Vitor Pereira. A 96ª edição da Corrida de São Silvestre consagrou 2 novos bicampeões. Nesta sexta-feira, a equipe Belay Bezab e a queniana Sandra Félix Chebe repetiram a dobradinha de 2018 e venceram as disputas da elite masculina e feminina, respectivamente, nas ruas de São Paulo. Chebe imprimiu um ritmo forte desde o início da corrida e pouco foi ameaçada pelo compatriota, que chegou em segundo lugar. A bicampeã cruzou a linha de chegada na Avenida Paulista com tempo de 50 minutos e 6 segundos, 1 minuto e 20 segundos à frente de Dinqueza. Os outros 3 lugares do pódio foram ocupados por brasileiras. Jennifer do Nascimento concluiu a prova em terceiro lugar, 53 minutos e 32 segundos, melhor desempenho de uma fundista do país desde 2010, seguida por Valdilene dos Santos e Franciane dos Santos. Agora 6h36 em Manaus. A seguir, a economia. Salário mínimo no Brasil passa a ser de R$1.212 a partir de hoje.
Governo federal publica medida provisória com regras para renegociação de dívida do FIES. Estudantes poderão renegociar dívidas com até 92% de desconto. STF decide que universidades federais podem exigir comprovante de vacina para frequência de alunos. Detalhes nas últimas notícias do Jornal da Manhã. É mais notícia. É mais informação. Jornal da Manhã. Difusora FM. Notícia urgente. Agora a melhor pizza de Manaus vai até você. Delivery Gula Guloso Restaurante. Ligue ou peça pelo WhatsApp a melhor pizza de Manaus. 991887272. Acesse nosso Instagram e curta nossas promoções. O sabor das pizzas. Gula Guloso, chegando na sua casa. Peça já. 991887272. Gula Guloso Delivery. A vida em nossa cidade está cada vez mais perigosa e precisamos proteger nossos bens. A Rastron Monitoramento te ajuda a manter você e sua família seguros através de nossa central 24 horas e com modernos sistemas de rastreamento de veículos que permitem localizar em tempo real o seu carro de forma rápida e eficiente. Entre em contato através do site rastron.com.br ou ligue para 3236-4565 e deixe o seu veículo em boas mãos. A notícia em tempo real. Você por dentro de tudo o que acontece. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Manaus, 6h38. Últimas notícias. As bolsas de Nova York operaram com volatilidade neste pregão, o último pregão do ano, e fecharam em território negativo. No ano, porém, o Dow Jones, Nasdaq e SP Standard Poor's acumularam ganhos de 19%, 22% e 27%, respectivamente. No fechamento de ontem, o Dow Jones caiu 0,16% a 36.338 pontos. O Nasdaq cedeu 0,61% a 15.644 pontos. E o Standard & Poor's 500 teve baixa de 0,26% a 4.766 pontos. O Diário Oficial da União publicou nesta sexta-feira a medida provisória 1091, de 30 de dezembro de 2021, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que define o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2022 em R$1.212. A portaria informa ainda que o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$40,40 e de R$5,51 o valor horário. O reajuste do salário mínimo em 2022 aumentará despesas do governo federal em cerca de 40,8 bilhões de reais, de acordo com cálculos do Ministério da Economia. Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que fixa em R$1.212 o valor do salário mínimo, que vai vigorar a partir deste sábado, dia 1º de janeiro de 2022. O valor é de R$112 acima dos atuais 1.100, mas pelo terceiro ano seguido não representa ganho real para o bolso do brasileiro. A PANS vigorará por 9 meses a ampliação da margem de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, chega ao fim e faltará o valor de 35% do benefício a partir de janeiro deste ano. Em abril deste ano entrou em vigor a medida provisória que ampliava a margem para 40% na forma de facilitar acesso a crédito em decorrência dos efeitos da pandemia Covid-19. Isto a partir de abril do ano passado. A ampliação terminou na última quinta-feira, dia 30, último dia de expediente bancário do ano, e ainda não há previsão de ser estendida. A Receita Federal definiu que as certidões negativas de débitos e positivas com efeitos de negativa de débitos deverão ser emitidas exclusivamente pela internet. A medida vale a partir de hoje, dia 1º de janeiro. A alteração foi estabelecida na portaria conjunta número 103 de 20 de dezembro de 2021, publicada pela Receita e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Pelas regras
regras nos casos nos quais não foi possível realizar a emissão de forma automática pelo site da Receita ou da PGFN. A solicitação de liberação da certidão também deverá ser feita pela internet por meio do ECAC, o portal de serviços do órgão. Ao abrir o processo virtual, deverá ocorrer a comprovação da solução das pendências que impediram a emissão automática. No portal do Governo Federal é possível tirar dúvidas sobre a emissão de certidões de regularidade fiscal. 6h42 em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que estabelece regras para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E podem pedir o parcelamento de débitos vencidos e não pagos estudantes que tenham formalizado a contratação de financiamento até o segundo semestre de 2017. Dentre as principais propostas da medida estão o parcelamento das dívidas em até 150 meses, ou seja, 12 anos e meio. Com redução de 100% dos encargos moratórios e a concessão de 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que realizar a quitação integral da dívida. O governo definiu uma tabela de referência de descontos a parcelamentos dos pagamentos, mas permitiu descontos maiores para os valores atrasados até o dia da publicação da medida provisória, que foi 30 de dezembro de 2021. A medida provisória prevê para estudantes com atraso superior a 360 dias, inscritos no cadastro único ou que receberam o auxílio emergencial em 2021, desconto de até 92% no valor consolidado da dívida para o pagamento integral do saldo devedor. Demais financiados, desconto de até 86,5% no valor consolidado da dívida para o pagamento integral do saldo devedor. Estudantes com atraso superior a 90 dias, pagamento à vista, desconto da totalidade dos encargos e 12% do valor principal. Parcelamento, pagamento parcelado, pagamento em até 150 parcelas mensais e sucessivas com redução de 100% de juros e de multa. Manaus, 6h44. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem suspender a decisão do Ministério da Educação, MEC, que proibiu instituições de ensino federais de cobrar vacinação contra a Covid-19 como condição para o retorno às aulas presenciais. A decisão foi motivada por uma ação movida por partidos de oposição. Para o ministro, as universidades possuem autonomia e podem cobrar certificado de vacinação dos alunos. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta sexta-feira uma medida provisória que abre crédito extraordinário de R$700 milhões para assistência social à população de áreas afetadas por fortes chuvas. E segundo a Secretaria-Geral da Presidência, a quantia será destinada ao enfrentamento das consequências das fortes chuvas que acometeram diversas regiões do Brasil. Na Bahia, o número de mortos chegou a 25. 517 pessoas ficaram feridas e mais de 91 mil estão desabrigados ou desalojados. Somando com os demais estados afetados, o número de mortes chega a 31. E o Ministério da Defesa informou ontem que as Forças Armadas transportaram 200 toneladas de insumos para a população atingida pelas enchentes na Bahia. Os carregamentos estão sendo enviados pelo Exército, Marinha e Aeronáutica desde 11 de dezembro. Os militares atuam no transporte de cestas básicas, água potável, kits de primeiros socorros, roupas, produto de higiene, profissionais especializados em resgates e médicos. As equipes também estão trabalhando na desobstrução das vias que foram interditadas pelos alagamentos. Mais cedo, a FAB, a Força Aérea Brasileira, enviou 4.800 litros de água mineral para Ilhéus, também na Bahia, por meio da aeronave de carga C-130 Hércules. Homens da Marinha entregaram mantimentos em um dos bairros da cidade e um helicóptero do Exército transportou 500 cestas básicas para regiões isoladas do município de Poções, na Bahia. De acordo com a Defesa, o apoio das Forças Armadas beneficiou 24 municípios no estado da Bahia. E a situação pode piorar ainda mais. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, alertam a população sobre a previsão de chuvas intensas nas regiões sudeste e centro-oeste neste final de ano. E segundo a nota, o período de 30 de dezembro de 2021 até
pelo menos 2 de janeiro de 2022, uma massa de ar úmida e instável causará tempestades e elevados acumulados de chuva em parte dessas regiões. Os acumulados de chuva nessas regiões até a noite do dia 12 de janeiro poderão variar entre 70 e 150 milímetros. Também foi emitido alerta de chuvas intensas nas próximas 48 horas para os estados de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Tocantins. 6h47 em Ribeirão. O Brasil registrou nesta sexta-feira 10.282 casos de Covid-19 e 72 mortes, segundo dados divulgados pelo Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos deve começar a partir da primeira quinzena de janeiro. De acordo com a Globo News, o ministro deu a previsão após uma coletiva de imprensa convocada pela pasta. O presidente americano Joe Biden falará por telefone com o colega ucraniano Volodymyr Zelensky no domingo, após a tensa conversa com seu contraparte russo Vladimir Putin, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira. Biden vai reiterar o apoio americano à independência e à integridade territorial da Ucrânia, vai falar sobre mobilização militar russa nas fronteiras ucranianas e vai revisar os preparativos para as próximas reuniões diplomáticas destinadas a reduzir a tensão na região, afirmou um funcionário da presidência. E militantes palestinos em Gaza dispararam 2 foguetes contra o mar Mediterrâneo neste sábado, causando uma explosão na costa de Tel Aviv, disseram militares israelenses. A polícia disse que não houve vítimas ou danos. A Prefeitura do Rio de Janeiro fez festa na praia de Copacabana com fogos de artifício que iluminaram o céu durante 16 minutos. O evento foi realizado com a ajuda de 10 balsas posicionadas a 450 metros da areia, que lançaram 15 toneladas de fogos. Em Salvador, houve queima de fogos em 21 locais estratégicos que não foram divulgados com antecedência para evitar aglomeração. O show pirotécnico foi transmitido pela internet. Na praia de Boa Viagem, no Recife, houve queima de fogos que durou 17 minutos. Apesar das proibições de shows, o local foi escolhido por muitos pernambucanos e turistas. A capital Florianópolis em Santa Catarina não contou com festa realizada pela prefeitura por conta da pandemia. Já em Blumenau, a chegada de 2022 foi marcada por um show com fogos de artifício de baixo estampido que durou 6 minutos. A queima de fogos no Parque Anauá, em Boa Vista, Roraima, teve 10 minutos de duração e, segundo a Polícia Militar, foi acompanhada por cerca de 20 mil pessoas. A cidade foi a única capital do país a fazer festa com a apresentação de bandas. A passagem do ano em alguns países do mundo foi assim. E por causa da pandemia de coronavírus, o ano novo começou silenciosamente na Nova Zelândia. Não houve espetáculo oficial de fogos de artifício em Auckland, na Nova Zelândia. O país fez um show de luzes no lugar dos fogos de artifício. Na Austrália houve um espetáculo tradicional com os fogos de artifício perto do porto de Sydney e da Casa de Ópera da cidade. E os australianos fizeram filas para garantir um bom lugar para ver os fogos. O primeiro-ministro Scott Morrison disse que eles deveriam aproveitar a noite. Em países da Ásia, as festas foram canceladas ou então feitas em versões menores. Na Coreia do Sul, uma cerimônia de toque de sinos foi cancelada pelo 2º ano seguido. O governo prorrogou as regras de distanciamento social recentemente. Em Tóquio, no Japão, as celebrações foram proibidas no distrito de Shibuya. O primeiro-ministro Fumio Kishida pediu para que as pessoas usassem máscaras e limitassem o número de visitas em casa. Na China houve cancelamentos de festas de fim de ano. Na Indonésia, não só não há previsão de festas, como 11 estradas foram fechadas. Em países como a França, o Reino Unido e a Malásia, onde geralmente há fogos de artifício em construções icônicas como o Arco do Triunfo, o Big Ben e as Torres Petronas, respectivamente, não houve espetáculo. E está terminando aqui esta primeira edição do Jornal da Manhã deste ano de 2022, que se inicia hoje, dia 1º de janeiro. Começamos o ano com boas notícias, como a que fala da medida provisória de renegociação do FIES. Uma boa notícia para os estudantes, que terão redução de até 92% de desconto. Mas também começamos com uma notícia preocupante,
que é a da redução do incentivo tributário dado aos fabricantes de concentrados para refrigerantes no Distrito Industrial de Manaus. Essa medida pode acarretar desemprego no setor aqui no estado do Amazonas. Mas nós, da equipe do Jornal da Manhã e da Rádio Difusora, como um todo, esperamos poder levar sempre boas notícias a você, querido ouvinte, amigo e irmão de perto e da distância, ao longo deste ano, que só está começando. Que o seu ano de 2022 seja uma continuidade de boas notícias e da realização de seus sonhos. De coração, todos nós desejamos um feliz ano novo a todos. A todos vocês aqui na capital e no interior do estado. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã, que teve a técnica de Marcos Salles, a apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6 horas. Na sequência da nossa programação, você tem encontro marcado com mais um campeão de audiência da sua rádio difusora. Jurandir Vieira vem chegando para alegrar o seu sábado. Tenham todos um bom dia. Hora certa. Nossa programação prossegue agora com a técnica de Itamar Jardina. Tenham todos um bom dia. Manaus 6:53.